Você já perguntou alguma vez o que é que Deus está fazendo no mundo ou na minha vida? Como é que tudo vai terminar? Onde é que a história está nos levando? Qual é a minha parte na história humana? Há muita gente que pensa sobre essa realidade, né? Muitos pensam que suas histórias individuais são apenas o que existe. Eu tenho a minha história e você tem a sua história. Talvez você pensa, tem uma situação ou outra, eventos que acontecem, mas para muitas pessoas não há uma metanarrativa, quer dizer, uma grande história, dentro de qual todas as histórias se encaixam. Para ilustrar isso, pense um pouquinho sobre um quebra-cabeça. Quem é que gosta de montar quebra-cabeça? Vocês gostam? Beleza. Eu gosto, só que faz tempo que eu não faço, né? A minha esposa tem montado muitos com o Levi recentemente. Vamos supor que você tem um quebra-cabeça com 5, 6 mil peças, certo? É grande, viu? 5 mil, meu pai já montou vários e é grande. Tem até de 8 mil, viu? É enorme, não tem mesa quase que comporte. Mas imagine que você tem 5 mil peças, mas você não tem a caixa com a imagem, certo? Um monte de peças, mas sem a caixa, sem aquela imagem para lhe ajudar. Você nunca montou, nunca viu, não sabe o que é. As peças por si só não fazem muito sentido, né? Você consegue imaginar vivendo a sua vida dessa forma? Um monte de peças sem entender como é que elas todas se encaixam? Quando nós temos a tampa, né? A caixa e a imagem, nós conseguimos entender. Na verdade, a Bíblia é assim para as nossas vidas. A Bíblia contém essa imagem, contém a grande história. E a razão de todas as peças se encaixarem na grande história é a glória de Deus. Todas as peças se encaixam para a glória de Deus. Nada, na verdade, faz sentido a não ser a glória de Deus. Uma vez que você experimenta a glória de Deus e você começa a viver a sua vida para a glória de Deus, tudo começa a se encaixar. As coisas começam a fazer sentido, você tem um rumo para a sua vida. Você não está mais perambulando nas trevas, mas você sabe para onde você está andando. O trecho-chave dessa série do ano é 1 Coríntios 10, 31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Na última semana, no último final de semana, nós fizemos uma série sobre a glória de Deus na família, lá no Retiro. E uma questão surgiu em algumas interações que me fez pensar, pesquisar e estudar, o que me leva a pregar essa mensagem hoje à noite. Nós vamos pregar sobre solteiros e a glória de Deus. A solteirice para a glória de Deus, né? Eu confesso, é a primeira vez que eu prego sobre esse tema. E isso é vergonha minha, porque muitos na igreja são solteiros e Deus tem muito a falar para as suas vidas. Quero tratar esse assunto que não deve ser delicado, porque faz parte de todo o conselho de Deus, faz parte de tudo que Deus tem ensinado. Mas deixa eu dar um pouquinho de pano de fundo sobre a importância de tratar esse assunto. Eu compilei uma lista, alguns eu recebi de outras fontes, mas vamos lá. Por que é importante falarmos sobre a solteirice? Primeiro, porque a Bíblia fala a respeito. Se a Bíblia tem algo a falar a respeito, então é importante. Segundo, é importante porque a igreja é composta não apenas por casados, mas também por solteiros. Só para eu ter ideia hoje à noite, quantos aqui são solteiros? Levanta a sua mão. Está vendo? Temos mais de um terço aqui que são solteiros em nosso meio, certo? Então, nós queremos que vocês entendam que Deus tem algo a falar sobre sua vida também. Nós também queremos falar sobre isso para aliviar a pressão que muitos colocam
sobre a vida do solteiro, em específico a igreja evangélica. A pressão de você tem que se casar, né? Às vezes não é falado, mas às vezes é sugerido, né? Também é importante falar sobre isso para mostrar que todos têm lugar na família de Deus. Todos são igualmente importantes, independente do seu estado civil, independente da sua idade, independente de ser homem ou mulher, todos são importantes e têm o seu lugar. Também é importante para ajudar com o número crescente de solteiros ao nosso redor. As estatísticas nos mostram, interessantemente, que há um número crescente em toda a sociedade de solteiros. Então nós devemos falar a respeito. Também nós devemos falar a respeito disso, porque aqueles que vão receber Jesus como Salvador, que vão sair de diversos passados, né? Diversas experiências, diversos traumas às vezes. Às vezes alguns vão sair de uma vida de transgênero, tendo passado por terapias e cirurgias e questões que 50 anos atrás a gente não pensaria a respeito, mas a Bíblia tem algo a falar para essas pessoas. É importante para falar também, para ajudar pessoas que sofrem com infertilidade, pensando que apenas aqueles que podem ter filhos que têm algum valor? Não, em hipótese alguma. Temos que ser intencional em incluir todas as pessoas. Outra razão é porque é importante entender que todos nós somos iguais na imago Dei, na imagem de Deus. Todos fomos criados à imagem de Deus. Quer sejamos casados, solteiros, homens, mulheres, crianças, todos fomos criados à imagem de Deus. É importante também porque em algum momento todos aqui se tornarão solteiros. Em algum momento. Certo? Quer seja antes do casamento, quer seja por se tornar viúvo, ou quer ser por simplesmente não se casar. Todos, em algum momento, vão passar por isso. Certo? Algum momento da sua vida. E Deus tem algo a falar. Mas eu acho que maior de qualquer outra coisa, é um assunto importante a tratar, porque Deus deseja ser glorificado nas vidas de todos. Inclusive dos solteiros, que se rendem completamente a Ele. Para começar hoje à noite, eu preciso só dizer, dar alguns parênteses. Primeiro, eu preciso dar crédito a algumas pessoas, porque esse material, boa parte não fui eu que compilei. Eu estudei, li, ouvi, e eu vou compartilhar aqui as fontes de onde eu recebi esse conteúdo, certo? A Laura me indicou esse autor aqui, Barry Dunlap. Ele é canadense, é pastor numa igreja, e ele escreveu sua tese sobre a teologia da solteirice. E mais recentemente ele ampliou isso para um livro que eu já comprei de forma digital, que é chamado Redeeming Singleness, que significa redimindo a solteirice. Certo? Então, muito do conteúdo vai vir dele. Segundo, o pastor John Piper também tem escrito e pregado muito a respeito da glória de Deus na vida do solteiro. Inclusive, o livro de Barry Dunlap, esse Redeeming Singleness, ele que escreveu o prefácio. Terceiro, a Laura Fauser, a nossa missionária, ela sentou comigo, com o pastor Rony, e compartilhou algumas coisas muito interessantes que abriu bastante a minha visão, mas me fez estudar, e eu desejo estudar mais a respeito. Mas uma coisa muito interessante é que a Laura, ela tem um curso de 4 a 6 horas que ela oferece para solteiros, certo? Então, em algum momento nós vamos querer oferecer isso, para que você tenha uma visão bíblica do que significa você viver como solteiro para a glória de Deus. E por último, obviamente, o crédito vai a Deus, né? Que Ele que é o autor de toda a história de redenção, do qual nós vamos ver o conteúdo hoje à noite. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías capítulo 46. Isaías capítulo, 56. Falei errado.
Isaías capítulo 56. Na verdade, hoje à noite nós vamos ver muitos trechos. Então preparem-se para virar as páginas da sua Bíblia, porque juntos vamos fazer um estudo teológico ao longo das Escrituras, certo? Mas vamos começar aqui em Isaías capítulo 56, versículos 4 e 5. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Agora você talvez está pensando aí hoje à noite, eu sou solteiro, mas não sou eunuco, né? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Vocês vão ver porque a gente vai expandir sua visão um pouquinho hoje à noite para entender conceitos teológicos profundos que se encaixam aqui nesse trecho. Eu quero também compartilhar algumas observações iniciais antes de entrarmos nos trechos. E essas observações vêm de uma pregação do pastor John Piper. Esse link aí, viu? Se vocês quiserem assistir em inglês, vocês vão encontrar essas observações. Primeiro, a família de Deus não cresce por meio do relacionamento sexual, mas através da regeneração pela fé em Cristo. Quer dizer, os relacionamentos que nós temos em Cristo são mais permanentes e mais preciosos do que qualquer relacionamento na família biológica. Essa é a primeira observação. Segundo, casamento é algo temporário. Certo? Se você ama sua esposa, se você ama seu marido, isso é temporário, certo? Está apontando para algo muito melhor, algo muito maior. Está apontando para algo permanente, Jesus Cristo e o seu povo, a união entre Jesus e a sua igreja. E, na verdade, o próprio casamento é um retrato de algo permanente que está vindo, né? Então, é temporário. Terceira observação, todos os relacionamentos recebem sua significância por Cristo, certo? Sua significância não vem pelo seu cônjuge, não vem porque você é pai ou porque você é mãe. Sua identidade principal e a sua significância vem por causa de Cristo e quem você é em Cristo. Então quer dizer o quê? Nenhuma família, nenhum relacionamento em família é maior ou mais importante do que o seu relacionamento com Jesus. Suas amizades não são a coisa mais importante. A glória de Deus é a coisa mais importante. Então, tendo falado isso, deixa eu falar aqui rapidamente sobre alguns equívocos que a gente ouve até dentro da igreja que precisam ser corrigidos, certo? Há uma perspectiva de que solteiros estão simplesmente na sala de espera, né? Você talvez nunca falou isso, mas já ouviu esse conceito que os solteiros eles estão só ali na sala de espera até chegar o casamento. Bobagem. Solteiros são uma classe inferior aos casados. Talvez você nunca falou isso, mas muitas vezes os ministérios das igrejas funcionam de tal forma que isso se torna evidente. Solteiros não cumprem a ordem de Deus de Gênesis em se casar e se multiplicar. Também é uma ideia muito boba, porque nós vamos ver algo muito melhor e maior do que isso. Solteiros só não se casam porque não querem. Isso também é bobagem. Conheço muitos solteiros que talvez um dia queriam se casar, mas não foi o plano de Deus. E por último, isso aqui veio de uma autora que ela tem uns blogs muito bons. Ela escreve muito no blog Desiring God, do ministério lá do pastor John Piper. Ela escreve assim: solteirice não é um problema a ser resolvido. Solteirice não é um problema a ser resolvido. Vocês entendem que ter perspectivas erradas assim na igreja podem ser danosas, podem comunicar algo contrário à visão inteiramente bíblica. E essas perspectivas não glorificam a Deus, porque Deus criou todas as pessoas à sua imagem. Cada um é importante, independente de onde se enquadram nessa história humana de ser pai, mãe, marido, esposa, solteiro, filho, filha.
Todos nós fomos criados para a glória de Deus, e nós vamos observar isso com clareza nas Escrituras. Uma citação que a Laura compartilhou, que vem de Nancy Lee DeMoss. Ela tem escrito muito sobre feminilidade bíblica, tem escrito muito sobre a glória de Deus. Inclusive os diáconos e suas esposas estão fazendo junto com os pastores um estudo que ela escreveu sobre reavivamento, né, espiritual, sobre o despertamento espiritual. Ela escreve o seguinte: ela era solteira, já é casada hoje, mas alguns anos atrás ela escreveu o seguinte: não sou solteira por acaso, eu não sou solteira porque o homem certo nunca me pediu em casamento. Eu não sou solteira porque decidi não me casar. Em vez disso, sou solteira porque Deus escolheu para mim o presente da solteirice. Acredito que estou solteira de acordo com a perfeita vontade e propósito de Deus. Eu não tenho como saber quanto tempo Ele vai me dar esse presente ou se Ele algum dia escolherá me dar o presente do casamento. Não sei se será a vontade dele de que eu fique solteira daqui a 5 anos, mas eu sim sei que tem sido a sua vontade até este ponto da minha vida. Isso é a perspectiva de Nancy Lee DeMoss. Então, a pergunta que eu quero levantar hoje à noite é: como nós enxergamos a solteirice dentro da grande metanarrativa de redenção nas Escrituras? Lembram que eu comecei falando sobre a metanarrativa, né? A grande história, cada peça do quebra-cabeça se encaixando na grande história. E muitas pessoas talvez não entendem o que a minha vida tem de significância a oferecer nessa grande história de Deus. Vamos começar lá atrás no Antigo Testamento. Esse autor que eu comuniquei no início, Barry Danylak, ele escreve no seu livro: na antiga aliança, Deus estava principalmente edificando o seu povo através do mecanismo da procriação. O povo da aliança era principalmente um povo étnico, né? O povo de Israel. Tinham alguns que entravam e se convertiam à fé dos israelitas, mas no geral era um povo étnico, né? Então, para eles, se casar e ter filhos era de tremenda importância. Para quê? Para o nome, para o legado, herança, para a preservação do povo. Era frequentemente até considerado um motivo de vergonha o fato de não poder ter filhos. Nós encontramos várias histórias no Antigo Testamento onde certas mulheres não puderam ter filhos, como Ana, Sara, Raquel, entre outras, e que clamavam a Deus para Ele conceder tal filho. Essas mulheres se sentiram profundamente desonradas por essa condição de não ter filhos. Vamos lá atrás em Gênesis capítulo 1. Vocês estão vendo aí no seu esboço que tem 4 pontos, viu? Mas primeiro a gente vai fazer uma teologia bíblica e depois os 4 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Lá na criação, no 6º dia da criação, Deus criou o homem e a mulher e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós encontramos o mandamento da criação, o mandamento cultural de que o ser humano era para ser fecundo, para multiplicar-se, para encher a terra, dominar a terra, subjugar e desenvolver a terra. Mais tarde, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando a gente vê o relato de forma mais detalhada sobre a criação do homem e da mulher, nós encontramos no versículo 18, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A solidão inicial do homem, Deus resolveu dando-lhe um cônjuge, certo? Mas Deus criou o homem e a mulher para viverem em comunidade, para precisarem de outras pessoas. Então, essa necessidade Deus supriu ali na ordem criada ao dar um cônjuge para o homem.
Mais para frente na história bíblica, nós encontramos o relato de Deus chamando Abraão para sair da terra da sua família e ir para uma terra prometida. E ali nós vamos ter a aliança abraâmica que Deus vai passar para Abraão e posteriormente ao seu filho. E nós encontramos em Gênesis capítulo 15, Deus levando Abraão para fora de sua tenda e mandando ele olhar para as estrelas no céu. E ele diz assim: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Então aqui nós encontramos a ideia de descendência. Mais tarde, em Gênesis capítulo 17, 19, se vocês pensam um pouquinho entre esses capítulos, nós encontramos que Sara não podia ter filho. Então ela ficou desesperada, achou que não tinha jeito, então ela deu sua serva a Abraão para ter relações com ela, a fim de que pudesse ter esse filho e ter essa descendência. E Abraão, suplicando com Deus, disse: Deus, faça que o meu filho Ismael, né, o filho com H, que esse seja o filho da bênção. Aí Deus diz o seguinte a Abraão: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Mais tarde, Deus renova essa mesma promessa com Isaque. Em Gênesis 26, versículo 3, diz: habite nele e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Quem se lembra, quando a gente estudou isso no ano passado, na Raízes da Fé, quais eram as 3 promessas que Deus deu a Abraão e a Isaque e Jacó? Muito bem, terra, descendência e bênção. Agora tem uma coisa muito curiosa sobre essas 3 coisas. Descendência é importante para todos eles, certo? A bênção viria por meio dos descendentes de Abraão, correto? A terra foi lhe dada para os descendentes de Abraão. Sem a descendência, essa aliança não teria funcionado. Então vocês veem a tremenda importância na aliança que Deus fez com Abraão, de que sua descendência, sua prole continuaria para que essas promessas fossem alcançadas. Também nós encontramos muitas outras histórias que eu não tenho tempo de examinar, mas um deles muito interessante, um momento quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul sabia que ele tinha sido ungido e consagrado para ser o próximo rei, tentou matá-lo. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul e não fez. Vocês lembram isso na história? Algumas oportunidades muito estranhas, né? Mas ele não matou. E num desses determinados momentos, quando ele preservou a vida de Saul, Saul clamou a ele assim, dizendo: jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. Vocês conseguem enxergar a importância do nome, da descendência, da casa? Essa ideia dentro da antiga aliança das Escrituras mostra que a ideia de ser casado e ter descendência era de tremenda importância. Era central a tudo isso. A importância da descendência era tremenda para que o nome e o legado passassem de geração em geração. Agora, muito interessante, em Isaías capítulo 53, nós estamos ali em Isaías 56, mas voltem aí para Isaías 53. Nós conhecemos esse trecho como o trecho do servo sofredor, uma profecia que aponta para o Messias que será morto, que vai ser castigado pela iniquidade do povo. E ali em Isaías capítulo 53, versículo 4, nós vamos ver assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Muito interessante se a gente continuar ali em frente até o versículo 8. A segunda parte do versículo 8 diz assim: porque ele foi cortado da terra dos viventes. Quer dizer, ele foi morto, né? Foi ferido por causa da transgressão de meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça, e nem o engano fosse encontrado em sua boca. Agora escutem o versículo 10. O versículo 10 é chave aqui. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e a vontade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então vamos pensar bem. No contexto do Antigo Testamento, a ideia de descendência, essa bênção de ter filhos era de tremenda importância. Aqui nós encontramos uma profecia sobre o Messias que está vindo, que vai ser cortado da terra do vivente, de tal forma que ele não tem mais vida. Mas de alguma forma, aqui no meio da sua morte, diz que ele verá a sua posteridade. Ele verá os seus descendentes. Espera aí, tem gente que vai coçar a cabeça aí e pensar, mas espera aí, se isso está falando sobre Jesus, Jesus não teve filhos. Então isso deve estar falando sobre outra coisa. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Isso, gente, é uma profecia muito clara sobre a ressurreição. Que Deus vai prolongar os dias desse que vai ser morto. Como? Alguma coisa vai ter que acontecer. Ele vai ser morto, mas ele verá a sua posteridade. Ele morreu, mas ele viveu. Ele morreu, mas ele terá filhos, de alguma forma. Como é isso? Podemos entender que é por causa do seu sacrifício na cruz, que pessoas são perdoadas e transformadas, e por meio de fé nessa obra, o Messias vai ter descendentes, mas esses descendentes não serão descendentes físicos, mas descendentes espirituais. Serão descendentes de fé na obra por Jesus Cristo, oferecida por Jesus Cristo. Agora, voltem ali para Isaías 56. Quero que vocês observem uma coisa muito interessante. Essa profecia faz todo sentido à luz de Isaías 53, né? Que ele morre, mas verá uma descendência. Isaías 56 aqui, versículo 5, falando sobre o eunuco, né? Especialmente aquele que não pode ter filhos biológicos, vai dizer: darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Pense sobre como isso deveria ter chocado os ouvintes, né? Melhor do que filhos e filhas? Espera aí, mas isso não é o mais importante para a nossa aliança? Então, algo novo está acontecendo. Terá um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Então, à luz de tudo que a gente já viu nos outros trechos, pense sobre Saul. O medo dele era de que o nome dele seria apagado, que a descendência dele seria eliminada, né? Mas aqui, de alguma forma, aqueles que não podem ter filhos biológicos não precisam se preocupar nisso, porque eles vão ter um nome melhor do que filhos e filhas. E não só isso, mas eles terão um nome eterno que nunca se apagará. Gente, estamos só começando, viu? Isso aí é só o pano de fundo do Antigo Testamento. Vamos agora dar uma olhadinha no Novo Testamento, porque tudo isso é de tremenda importância para a sua vida. Entendam isso, é de tremenda importância, porque algo melhor está por vir. E o que nós vivemos hoje é pela fé, mas o que nós experimentaremos um dia, nós estamos experimentando só em parte agora. Os casados, um pouco do retrato daquilo que será o casamento entre Jesus e sua noiva, que é a igreja, mas os solteiros também, vivendo em algum aspecto, tendo uma descendência e um nome
pela fé, não de forma biológica. Então vamos lá. João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3. O relato é Jesus e Nicodemos. Vocês se lembram, Nicodemos era um fariseu que procurou Jesus à noite, queria conversar com ele. E ali na interação com Jesus, Jesus diz a ele: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eita, agora estamos falando sobre um outro tipo de nascimento aqui, né? Não nascimento físico e biológico, mas um nascimento espiritual. Um nascimento espiritual. O pastor John Piper, ele escreve, em outras palavras, o novo povo agora formado pelo Messias não será formado por meio de reprodução física, mas através da morte redentora de Cristo. Através da morte redentora de Cristo. Isso, eu quero voltar rapidamente, eu só vou ler um versículo em Isaías 54, ali no meio de Isaías 53 e Isaías 56, os trechos que já vimos. Em Isaías 54, nós encontramos uma coisa muito interessante. Diz assim: cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada. Interessante isso, né? De alguma forma, há algo novo acontecendo aqui, que vai acontecer na nova aliança que é no Novo Testamento. Então, quando Jesus aqui fala que é preciso nascer de novo, nós estamos agora falando sobre uma família de natureza espiritual. De natureza espiritual. Vejam o que Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, tem 2 versículos, mas versículo 7, ele diz: os que têm fé é que são filhos de Abraão. Certo? Não é aqueles que nascem de forma biológica que são, mas os que têm fé. Aí versículo 26 diz: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Há uma nova humanidade agora sendo criada aqui. É esse povo que não é biológico, mas é pela fé. Fé mediante a obra de Jesus Cristo na cruz. Estamos quase nos 4 princípios, viu? Isso aqui é só o início, só a entrada. Mas os 4 pontos vão ser rápidos, não se preocupem aí. Vão ser rápidos. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro escreve umas coisas muito, muito interessantes. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 5 diz assim: o Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Essa palavra nos regenerou, literalmente nos deu vida. Certo? Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservado nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, como? Mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, há uma herança, há um nome, há algo melhor que está por vir, que nós estamos aguardando e antecipando. E tudo isso tem a ver com a vida de solteirice. Mas como isso? Vejam comigo. Primeiro, nós encontramos nas Escrituras uma reordenação dos relacionamentos humanos. Uma reordenação, uma reorganização, digamos, dos relacionamentos humanos. Por quê? Porque o casamento é temporário, como eu já disse. Jesus mesmo disse na sua interação com os saduceus que na ressurreição nós seremos como os anjos, não dados ao casamento, certo? Então, o casamento que nós temos hoje é apenas por esse momento. Então, as mulheres talvez estão pensando: oh, glória a Deus, glória a Deus, é temporário, né? Não, mas tem algo melhor que está vindo. Isso é imperfeito e tem suas lutas, mesmo que sejam casamentos saudáveis, há algo melhor que está vindo. Jesus disse: na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Nem se casam, nem se dão em casamento. Como então é que nós vamos ter os nossos desejos mais profundos satisfeitos? Como é que essa necessidade
por alguém, por viver em comunidade, vai ser satisfeito? Bom, em primeiro lugar, vai ser satisfeito por Cristo, né? Por Jesus Cristo. Estaremos na presença, na vera presença de Jesus. Mas também será satisfeito porque nós temos uma família, uma nova família espiritual, dentre a qual não haverá mais pecado. Pensa sobre isso, não haverá mais pecado. Brigas, contendas, tudo isso, gente, vai passar. Quer dizer que as nossas amizades vão ser maravilhosas. Nós vamos crescer e viver e trabalhar e adorar a Deus todos juntos. Vai ser uma coisa fantástica. A Laura compartilhou um gráfico que nos ajuda a entender em que momento nós estamos vivendo atualmente, certo? Eu modifiquei um pouquinho só para colocar aqui, mas na antiga era, quer dizer, na antiga aliança, a ênfase era o casamento, né? As pessoas se casavam, isso era o natural. E ali nós vemos a nação de Israel sendo ilustrada, de forma que descendência acontecia de forma biológica. Agora que nós estamos nesse período, vivendo entre as duas eras, alguns se casam, nem todos, tem pessoas solteiras que vão ser assim, alguns que vão se casar um dia, outros que não. Mas aqui nós vivemos um momento em que a igreja foi inaugurada, né? Nós vivemos a vida da igreja hoje, mas que está apontando para uma era melhor que está por vir, que é a nova era, vai ser o novo céu e a nova terra, onde ninguém vai se casar e onde Cristo e a igreja estará consumada. O relacionamento máximo será entre nós e Jesus Cristo, né? Isso será o foco principal dessa realidade eterna. Então, meus queridos que são solteiros, eu espero que isso anime você, certo? Porque você pode não se casar agora e talvez nem nessa vida, mas nós estamos aguardando um casamento que vai superar qualquer dos melhores casamentos que você pode imaginar nesse mundo, que é o casamento com Jesus Cristo, o noivo, que voltará para nos levar. Em Mateus capítulo 12, nós vemos essa reordenação de relacionamentos humanos. Escutem as palavras de Jesus. Ele, conversando com as pessoas, diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele estende a mão e aponta para os discípulos, dizendo: eis minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a minha vontade, que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma reordenação de relacionamentos, né? Dizendo, nós temos uma nova família, uma nova realidade. Isso, para algumas pessoas, é melhor e mais especial do que ainda para outros, porque vamos supor que você vem de uma família que não crê em Deus, que é muito pecado e há gerações de vidas quebradas e pecados repetidos, e você não pode olhar para a sua família biológica e dizer, essa família é uma família boa, né? Eu amo minha família, mas na igreja você tem essa família que é a família de Deus, que lhe concede uma nova realidade. E dentro dessa família, você experimenta coisas ainda melhores do que pode ser experimentado de forma biológica. Em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Eita! E no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus está dizendo, algumas pessoas têm deixado de casa, irmãos, mãe, pai, por causa do evangelho. E alguns deles enfrentando até perseguições. Mas o que eles têm é muito melhor do que tinham no presente. 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, uma reordenação de relacionamentos. E vocês se lembram quando Jesus falou como poderíamos ser os seus discípulos? Ele disse assim, se alguém quiser vir a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, uma coisa que nós precisamos ressaltar do último final de semana é que os relacionamentos na família não são relacionamento máximo.
mais importante. Se você amar sua esposa, se você amar seu marido, se você amar os seus filhos, se você amar os seus amigos, os seus pais, mais do que Jesus Cristo, você não é digno de ser chamado discípulo. Então, há uma reordenação em termos de relacionamentos. Jesus se torna prioridade e agora nós temos uma família que não é uma família biológica, mas sim uma família pela fé. Segundo, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 19, Jesus falando as seguintes palavras: quem é apto para aceitar isto, que aceite, né? Quem é apto para aceitar isto. Jesus estava falando sobre o quê? O contexto era sobre casamento e divórcio, né? Ele foi questionado sobre quem podia se divorciar. Qualquer pessoa, por qualquer razão. Ele disse, não, o que Deus uniu, ninguém se aparte, né? Em aquele contexto todo, Jesus vai dizer que o casamento não foi feito para ser quebrado. Aí alguns dos discípulos, eles pensaram ali, puxa, então talvez melhor nem se casar, né? Jesus diz assim: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Por quê? Há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Novamente, você talvez está pensando, puxa, eu não sou eunuco, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, Jesus, obviamente, está falando sobre muito mais do que simplesmente um eunuco que foi feito assim pelas mãos humanas, porque ele apresenta 3 categorias diferentes, podemos dizer, de solteiros com algumas questões diferentes. Primeiro, eunucos de nascença. Tivemos uma interação muito legal essa semana com Laura sobre quem se enquadra nisso, né? Talvez pessoas que nascem com deficiências físicas, alguns com alguma deficiência mental, outros que nem podem ter filhos, ou nem podem ter relações sexuais por causa de alguma deficiência. Então, há aqueles que nascem dessa forma. E o que você vai dizer para tal pessoa que talvez não se casa e não pode ter filhos é menos importante? Absolutamente não. Absolutamente não. Aos olhos de Deus, todas essas categorias têm valor. São criadas à imagem de Deus. Segunda categoria, os eunucos a quem os homens fizeram tais. Agora, para o contexto grego, o ouvinte grego ficaria muito estranhado com essa ideia. Por quê? Eunuco não era uma coisa comum que acontecia no mundo grego, certo? Era muito mais comum na Babilônia, na Pérsia e alguns dessas outras regiões do Oriente Médio. Mas o eunuco, no contexto bíblico, nós encontramos diversas pessoas que provavelmente eram eunucos. Por exemplo, Daniel e os seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós encontramos que eles foram tirados de Judá e levados à Babilônia, e ali eles foram colocados debaixo da liderança do chefe dos eunucos. Quer dizer o quê? Eles provavelmente se tornaram eunucos. Foram feitos assim por mãos humanas. Eles, de uma forma muito literal, eles foram castrados, certo? Então isso acontecia, e tinha algumas razões por isso. Os reis queriam servos que eram totalmente dedicados a ele. Quer dizer, eles não tinham que se preocupar que ele ia cometer adultério com a mulher do rei ou do líder. Ele podia confiar plenamente que ele estava completamente dedicado à obra do rei. Mas há outras categorias, talvez nos dias de hoje, que se enquadrariam numa situação tal. Imagine uma pessoa que nos dias de hoje, vivendo nessa, como é que diz o negócio de gênero? Ideologia do gênero, isso. Às vezes dá um branco que eu estou ficando velho, mas imagine pessoas hoje vivendo debaixo dessa ideologia do gênero, onde as pessoas estão encorajadas cada vez mais a dizer, você não é homem, você é uma mulher. Então o que é que faz? Terapias hormonais, às vezes cirurgias que até castram. Vai que uma pessoa faz algo desse tipo e um dia se converte ao Evangelho, né? Seria uma pessoa que se enquadraria nesse contexto.
E o terceiro são eunucos que se fizeram tais por causa do reino dos céus. Gente, isso aqui não está falando sobre uma pessoa que se castra para servir a Deus. Por favor, não pensem dessa forma. Assim como Jesus, quando ele usou de exagero para dizer, se alguém tiver o problema de luxúria, olhar para a mulher, que ele arranque o olho, né? Jesus estava usando metáforas e ilustrações para falar sobre algo mais profundo. E aqui é o que ele está fazendo. Está usando esse quadro de eunucos em 3 categorias para falar sobre pessoas que não se casam, pessoas que não têm filhos, pessoas que, no contexto judaico, talvez seriam menosprezados. Jesus diz àqueles que fazem isso por causa do reino, àqueles que vão se dedicar de forma mais completa, colocando de lado privilégios do casamento, colocando de lado a criação de filhos físicos, colocando de lado intimidade sexual a fim de servir a Deus. Vocês conseguem pensar de alguém na Bíblia que se enquadra nisso aí? Paulo? Melhor ainda, Jesus, né? Jesus, ele não se casou, mas Isaías 53 diz que ele teve uma descendência. Interessante isso. Em 1 Coríntios capítulo 7, não temos tempo hoje à noite para digerir toda a informação que se encontra ali em 1 Coríntios 7, mas é um relato que está falando sobre casamento, depois está falando sobre solteiros, depois ele pula de volta sobre várias categorias, mas algumas coisas que eu quero ressaltar. Em 1 Coríntios 7, 8, Paulo diz assim: aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Gente, isso é muito interessante, né? Porque lá no Antigo Testamento, em Gênesis, o que é que Deus disse quando viu só o homem? Não é bom que o homem esteja só. Aí ele fez a mulher. Aqui, Paulo está dizendo, se você é solteiro e viúva, seria bom se você conseguir permanecer dessa forma. Sabe por quê? Porque há uma dedicação maior à obra. Há menos distrações e menos preocupações com determinadas coisas, certo? Agora, eu também não estou querendo criar uma categoria de solteiros que menospreza casados, porque, novamente, Paulo vai dizer até dentro desse trecho em 1 Coríntios 7, que a todos são dados dons ou presentes diferentes, né? A alguns vai ser dado esse presente de ser solteiro, mas para outros vai ser importante o relacionamento conjugal. Paulo não menospreza o relacionamento conjugal, porque em Efésios capítulo 5, ele vai apontar para a glória do retrato que encontramos sobre Jesus e sobre sua igreja. Pulem para frente aí do capítulo 7 ainda de 1 Coríntios 7, versículos 32 e 33. O que eu realmente quero que vocês fiquem livres de preocupações. Eita, ele está dizendo que relacionamento causa preocupação. Às vezes, verdade, quando você é casado, às vezes você tem certas preocupações que uma pessoa não casada não teria. Verdade. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Eita, verdade. Quem aqui é casado sabe que isso é verdade. Nós nos preocupamos em agradar o nosso cônjuge. Mas aí o versículo 35, digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações. Isso aqui é chave, queridos, nesse trecho. Paulo não está dizendo, isso é uma ordem que você fique solteiro, nem uma ordem que você se case. Se você ficar solteiro, isso é bom, vai ter seus benefícios, certo? Mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Aqui é onde eu quero ressaltar a ideia de viver como solteiro para a glória de Deus. Quer dizer, uma vida de pureza sexual, certo? Só porque você não se casa, não quer dizer que você está livre para fazer qualquer coisa. Uma vida de solteiro também é uma vida de pureza, uma vida dedicada ao Senhor. E ao viver para a glória de Deus, quer dizer que você vai deixar de lado certas coisas. E sem distração alguma. Agora, os últimos 2 pontos vão ser muito rápidos, eu garanto isso, porque a base já foi colocada.
Voltando para Isaías 56, onde nós iniciamos hoje à noite. Jesus disse: darei a estes, os eunucos que não podem ter filhos, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um nome eterno que não se apagará. 3 maneiras como estes têm melhores bênçãos até do que quem se casa e tem filhos. Vamos lá. Um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas e um nome eterno. Como é isso? Pense sobre Paulo. Paulo, ao escrever suas cartas, diversas vezes ele fala que cuidou com ternura de um pai. Ao mesmo tempo, ele vai ilustrar o carinho de uma mãe com seus filhos, né? Paulo teve muitos filhos na fé. Nós encontramos João escrevendo aos seus filhinhos, certo? A ideia de que há um novo tipo de relacionamento e que é um nome muito melhor do que filhos e filhas. E esse memorial, o que é um memorial? Memorial é algo que é permanente, algo que vai apontar para algo grande, algo belo. E certamente isso acontece quando o solteiro se dedica ao Senhor e se consagra para a glória dele. John Piper escreve: relacionamentos baseados na união com Cristo são eternos. Falei isso no início, quero ressaltar. Relacionamentos baseados na união com Cristo são eternos. Meus queridos, vocês que conhecem a Jesus Cristo como Salvador, nós vamos viver esse relacionamento para toda a eternidade. Irmãos e irmãs na fé. É a realidade. Talvez você não goste da minha cara, né? Mas um dia eu não vou ter mais pecado, então você talvez vai gostar mais de mim. Às vezes tem pessoas mais difíceis na igreja, verdade, mas, gente, esses relacionamentos são eternos. Temos que nos acostumar a viver uns com os outros, né? E o último princípio é a glória de Deus em tudo isso. O que é que isso tudo tem a ver com a glória de Deus? Tudo. Porque aqui encontramos um convite para solteiros viverem para a glória de Deus. Isso é um alto chamado, meus queridos. É um alto chamado. Paulo vai até dizer ali em 1 Coríntios capítulo 7, tem alguns que não conseguem. É melhor se casar mesmo. Certo? Mas se você consegue, se você... E a gente nunca sabe, né? Talvez uma pessoa vai ser solteiro 20 anos e depois se casa. Talvez vai ser solteiro a vida inteira. E depois se casa com Jesus, né, na eternidade. Mas a gente não sabe quanto tempo nós vamos viver essa realidade. Nós devemos glorificar a Deus com tudo que nós temos e oferecer as nossas vidas a Ele. Segundo, enquanto solteiro, viva para a glória de Deus. Parece a mesma coisa? É. Mas enquanto solteiro, vive para a glória de Deus. Não pense, um dia eu vou me casar, aí sim eu vou ser feliz. Gente, por favor, corra, fuja dessa mentira. Certo? Você não vai ser feliz por ser casado, não. Porque em algum momento o seu cônjuge vai lhe decepcionar. Com certeza. Enquanto você estiver solteiro, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Terceiro, sua solteirice é um presente. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 7. É um presente, é um dom. Uma dádiva, Deus deu isso para você. Você pensa, mas puxa, é difícil, eu queria casar, né? Às vezes a gente ouve essas coisas, né? Aí precisa ser outro trabalho que vai entrar, eu não tenho tempo hoje à noite para falar sobre isso, mas o contentamento, né? Descobrindo o segredo de ser contente em toda e qualquer circunstância. Quer seja rico, quer seja pobre, quer seja casado, quer seja solteiro. Vocês entenderam, é um presente. E aqui eu vou apresentar mais um gráfico que também a Laura compartilhou comigo, que só para encerrar aqui a comparação entre as duas alianças, né, para entender como um é muito melhor do que o outro. Então vamos lá. Na antiga aliança nós temos o mandato da criação, que é sejam fecundos e multipliquem-se. Agora, debaixo de Jesus e a nova aliança, nós temos o mandato do evangelho, que nós conhecemos como a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, há uma multiplicação aqui, só que é uma multiplicação diferente. Na antiga aliança, a imagem de Deus era replicada
por meio da criação ou regeneração. Já no Novo Testamento entendemos esse conceito de que a imagem de Deus é replicada por meio de regeneração espiritual. Na antiga aliança, as bênçãos eram temporárias e terrenas. Por exemplo, filhos físicos, filhos biológicos, herança de uma terra. Agora, sim, a gente vai ter uma terra futura, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, tudo isso está vindo, certo? Mas o legado era de tremenda importância, o nome da família era de muita importância. Já as bênçãos da nova aliança são eternas e espirituais. A família e filhos são espirituais, há uma herança eterna, há um nome eterno no livro da vida. E por final, o casamento e os filhos eram essenciais para a bênção da antiga aliança e na nova aliança, tanto solteirice quanto casamento são abençoados por Deus. Beleza? Isso aí foi uma breve teologia da solteirice para a glória de Deus. Agora deixa eu dar alguns pontos de conclusão. Aquele autor Barry Danilac, ele escreve: o cristianismo é distinto das outras religiões monoteístas, como o judaísmo, islã e até o mormonismo, especialmente na maneira como atribui valor ao solteiro. Interessante isso, né? Em outras religiões, o que é exaltado é família, relacionamentos biológicos. Enquanto na nova aliança, no cristianismo, nós vivemos debaixo de uma nova realidade. Então, em conclusão, vamos lá. Isso aqui, gente, esses princípios todo mundo deve acatar e entender que servem para todos nós. Porque, como eu falei, em algum momento você vai ser solteiro. Pode ser agora, pode ser no futuro, talvez você já foi. Entenda o seguinte, a sua identidade está em Cristo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer relacionamento físico, humano, sua identidade é quem você é em Cristo. Segundo, você não precisa se casar para ter valor na família de Deus. Certo? Casamento é bom? A Bíblia fala que é bom. É dado por Deus. Mas é preciso se casar para ter uma boa vida e viver para a glória de Deus? Absolutamente não. Terceiro, a família de Deus cresce pela regeneração espiritual, não pela reprodução biológica. Quarto, o casamento é temporário. Casamento é temporário. Me desculpa vocês que são mais recém-casados, né? Mas o que é bom agora vai ser muito melhor na eternidade. A família de Deus, isso sim é eterno. A família de Deus é eterna. Todos os relacionamentos em Cristo são mais permanentes e preciosos do que qualquer outro. Interessante. Os relacionamentos em Cristo são mais permanentes e mais preciosos do que qualquer outro. E por último, princípio, fidelidade a Jesus Cristo define o valor das nossas vidas. Todos os nossos relacionamentos recebem sua significância a partir disso. Se você pensar, puxa, eu não sou casado, então ainda não cheguei, ainda não alcancei os meus sonhos ou alguma coisa, meus queridos, isso não define, isso não lhe dá significância. O que lhe dá significância é quem você é em Cristo, é viver para a glória dele. E todos os outros relacionamentos na face da terra, quer sejam relacionamento conjugal, relacionamento entre pai e filhos, entre irmãos, entre amigos, todos os outros relacionamentos na face da terra recebem sua significância a partir do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então, talvez vocês estavam esperando hoje à noite uma lista de, eita, como é que eu posso ser feliz como solteiro? Não, gente. Como é que você pode glorificar a Deus como solteiro? E eu garanto que se você viver esses princípios, você vai experimentar um entendimento maior de como as peças se encaixam dentro da grande metanarrativa de redenção das Escrituras. Tá certo? Isso é o que eu tinha para apresentar hoje à noite. Eu espero que isso sirva para encorajar o seu coração, independente da fase em que você está vivendo,
e talvez lhe ajude também com outra pessoa na sua vida, né? Talvez você tenha amigos que foram decepcionados por uma razão ou outra, por algum relacionamento e estão procurando significância. Isso é uma maneira clara e objetiva de apontar as pessoas para Jesus Cristo e dizer, olha, sua significância se encontra nele, não em quem você conhece e com quem você se relaciona. Solteiros e a glória de Deus. E eu já vou dar aqui uma propaganda, que em algum momento a gente vai oferecer esse curso, né, Laura? A Laura já tem um curso preparado que é muito mais detalhado, muito mais conteúdo e com certeza muito melhor. Mas eu confesso que isso foi extremamente edificante para mim, esse tempo de estudo, de pesquisa, porque me alertou a uma área em minha pregação e até em ministério que estava ausente, certo? E eu quero que vocês entendam, irmãos em Cristo, que são solteiros, que isso foi falha minha. E, infelizmente, muitas igrejas falham também no mesmo sentido, porque não acolhem, não encorajam e não dão o mesmo valor aos solteiros dentro da sua comunidade. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que nos deu o sentido da vida, que nos salvou, nos perdoou, nos encaminhou nos caminhos eternos. Pai, obrigado por tudo que temos aprendido nesses últimos meses a respeito da glória de Deus em nossas vidas. Pai, nós queremos que as nossas vidas sejam vividas para a Tua glória em cada área, seja no sofrimento, seja, ó Deus, no nosso trabalho, seja na família, seja como solteiro, seja como na nossa comunidade, Pai, que em todas as áreas e até aqui na igreja, Pai, que o nosso serviço seja feito para a Tua honra e a Tua glória. E que possamos descobrir contentamento, ó Pai, em Ti, não procurando contentamento em outras pessoas, porque pessoas vão nos decepcionar, ó Deus, pessoas vão nos deixar muitas vezes desencorajados, mas apenas um relacionamento com o Senhor é aquele que é duradouro, é aquilo que vai nos conceder contentamento, alegria e esperança. E nós antecipamos, ó Deus, com muita alegria aquele dia quando estaremos na Tua presença. Quando todos esses outros relacionamentos, ó Deus, vão passar, vão ficar para trás e haverá uma nova realidade, um novo céu, uma nova terra, novos relacionamentos experimentados sem as manchas e os danos do pecado, ó Deus. Nós antecipamos isso com tanta alegria. Se há algo bom nessa vida, ó Deus, nós não podemos nem imaginar como vai ser melhor na eternidade. Então, com essa esperança, vivendo pela fé, nós oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém.